O corredor do hospital estava quase vazio naquela hora. As luzes fluorescentes zumbiam com aquela frequência baixa e constante que qualquer enfermeira de plantão noturno aprende a ignorar depois de alguns anos, mas que nunca desaparece completamente do fundo da consciência. Era 23h47 quando Camila Ferreira Brandt retirou o jaleco branco e o pendurou no seu armário de metal cinza, o mesmo armário que ela abria e fechava há 11 anos, sempre no mesmo gesto automático, sempre com o mesmo clique seco da fechadura que precisava de conserto desde 2019 e que jamais havia sido consertado. Ela estava cansada. Não o cansaço de um dia ruim, mas o cansaço acumulado de décadas. O tipo de exaustão que não desaparece com sono, que se instala nos ossos e nos olhos e na forma como alguém segura uma caneta ou olha para o teto enquanto aguarda o elevador. Ela havia passado as últimas 12 horas em movimento quase ininterrupto. Um paciente com insuficiência renal que exigiu monitoramento constante nas primeiras 4 horas do turno. Uma criança de 7 anos trazida com suspeita de apendicite que depois se revelou uma crise de ansiedade severa. E que, por isso mesmo, exigiu ainda mais cuidado do que o diagnóstico original demandaria, porque a dor que não tem nome visível é sempre a mais difícil de tratar. Uma idosa de 82 anos que havia chegado consciente e que havia partido sem que houvesse nada mais a fazer. E Camila havia segurado sua mão nos últimos 7 minutos porque não havia ninguém mais para fazer isso. E porque havia aprendido faz muito tempo que ninguém deveria morrer sem que alguém estivesse presente. Esses 7 minutos eram os que pesavam mais quando ela caminhava até o armário. Não pela tristeza, pela normalidade com que havia se tornado capaz de sustentar aquela tristeza. A bolsa estava no chão, encostada na perna do banco de madeira desgastada. Camila a pegou. Verificou o celular. 2 mensagens de sua irmã. Uma sobre o jantar do fim de semana, outra sem texto, apenas um emoji de coração. Estava prestes a caminhar em direção à saída quando ouviu passos no corredor. Passos diferentes dos passos habituais de um hospital à meia-noite. Não eram os passos arrastados de um residente exausto, nem os passos cuidadosos de uma enfermeira que tenta não acordar pacientes. Eram passos coordenados, firmes, deliberados, passos que pertenciam a pessoas acostumadas a se mover com propósito, com treinamento, com a consciência de que cada movimento tem uma razão e uma consequência. Ela estava com a bolsa a tiracolo quando a porta da sala de vestiário abriu. Não bateram. Não houve hesitação. E os 4 homens que entraram não eram médicos, não eram familiares de pacientes, não eram seguranças do hospital. Usavam roupas civis, calças escuras, camisetas sem marca, casacos, mas havia algo na postura deles, na forma como preenchiam o espaço, na maneira como 2 deles se posicionaram naturalmente nos cantos da sala enquanto os outros 2 avançavam, que tornava impossível ignorar o que eles eram. Camila havia trabalhado em um hospital militar por 3 anos no início da carreira. Ela sabia reconhecer militares fora de farda. O homem que ficou na frente era mais velho do que os outros. Talvez 45, talvez um pouco mais. Cabelo curto, olhos que não revelavam urgência nem calma, apenas atenção absoluta. Havia uma cicatriz fina abaixo do queixo que cruzava até o pescoço, e ele a carregava com a indiferença de quem já esqueceu que ela existe. Quando ele olhou para Camila, foi com o tipo de reconhecimento que não requer apresentação, como se ele já soubesse tudo o que precisava saber sobre ela, e o que restava era apenas confirmar a sua presença no lugar onde ela estava. Ele disse apenas uma coisa antes de qualquer explicação. Disse com respeito absoluto, sem urgência performática, sem o exagero que acompanha a dramaticidade fabricada. Disse com a seriedade de quem está acostumado a pedir ajuda apenas quando não existe alternativa. Ele a chamou de senhora. E nesse momento, Camila Ferreira Brandt compreendeu que o turno dela não havia terminado. Que talvez nunca terminasse da forma que ela imaginava. Que havia algo esperando por ela além daquele corredor, além daquele hospital, além da vida ordenada que ela havia construído com tanto cuidado sobre as ruínas de uma outra vida que havia desmoronado há muito tempo. Para entender o que aconteceu naquela noite, é necessário entender quem Camila era antes dela se tornar a mulher que ficou parada no vestiário de um hospital civil às 23h47, olhando para 4 naves SLS que a chamavam de senhora.
É necessário recuar. Não muito. Não até a infância. Não até o primeiro dia de escola. Não até os mitos que construímos sobre origens. Mas o suficiente para compreender a arquitetura interna de alguém. O mapa das decisões que te trazem até um momento específico e te fazem reconhecer, sem palavras, que aquele momento foi construído ao longo de toda uma vida sem que você soubesse. Camila havia nascido em Recife, filha de um médico militar que passou a maior parte da infância dela em missão ou em preparação para missão ou se recuperando de missão. Ela havia crescido aprendendo que a ausência era uma forma de presença, que o pai que não estava era, paradoxalmente, o pai que mais definia os contornos do lar. Havia aprendido a medir o tempo, não em dias ou semanas, mas em deployment cycles, em retornos que cheiravam a querosene e couro e algo que nunca conseguiu nomear completamente, algo que só muito depois entenderia ser o cheiro do medo controlado, do perigo suspenso, da adrenalina que não evapora completamente mesmo quando o corpo finalmente está em segurança. Quando escolheu enfermagem, sua mãe havia respirado aliviada. Medicina seria demorado demais, exigiria sacrifícios demais. E havia algo na mãe de Camila, uma mulher que havia amado um homem ausente por 30 anos e que sabia, com a precisão cruel de quem foi treinada pela vida, o que o excesso de dedicação faz com uma pessoa que temia que a filha repetisse o mesmo padrão de entrega total que havia marcado o pai. Enfermagem pareceu um equilíbrio, uma forma de cuidar, sem se perder completamente. O que a mãe não havia previsto é que Camila havia herdado do pai, não apenas os olhos castanhos e a teimosia suave, mas também aquilo que ele chamava, nos raros momentos em que falava sobre si mesmo, de o chamado. Não no sentido religioso, embora houvesse algo espiritual na forma como ele o descrevia, mas no sentido de uma orientação interna impossível de ignorar, uma bússola que sempre apontava para onde o risco era maior e a necessidade era mais urgente. Quando a vaga surgiu no Hospital Militar de Recife, Camila assinou os papéis antes mesmo de terminar de lê-los. Foram 3 anos que a definiram de formas que ela ainda estava processando décadas depois. Ela havia chegado jovem, com 26 anos, acreditando que a experiência militar seria semelhante à civil, apenas com mais hierarquia e mais formulários. Havia descoberto, nos primeiros 6 meses, que era um mundo completamente diferente, não apenas no funcionamento, mas na forma como o corpo e a mente respondem quando sabem que os pacientes que chegam de zona onde foram deliberadamente colocados em risco. Havia algo diferente em tratar um policial ferido em serviço e tratar um soldado que voltava do campo. Havia algo diferente nos olhos. Não exatamente dor, embora houvesse dor. Não exatamente medo, embora houvesse medo. Era uma mistura que ela havia passado meses tentando nomear até que um dos capelões militares, um homem velho que fumava na entrada do hospital todas as manhãs e que sabia mais sobre a alma humana do que qualquer manual de psicologia, lhe disse simplesmente: é o peso do que foi visto e do que foi feito. Não é o mesmo peso. Os dois existem ao mesmo tempo. Ela havia cuidado de homens que choravam à noite sem que houvesse uma ferida física para explicar o choro. Havia cuidado de homens que não choravam jamais e que eram, por isso mesmo, os que mais a preocupavam. Havia aprendido a ler o silêncio militar com a mesma precisão com que aprenderá a ler um eletrocardiograma, a reconhecer os picos e as quedas, a entender quando algo estava errado mesmo que todos os números estivessem dentro do esperado. E havia aprendido, acima de tudo, que havia coisas que aconteciam nos corredores daquele hospital e não apareciam em relatórios. Transferências que ocorriam de madrugada, sem registro formal. Pacientes que chegavam sem nome, identificados apenas por números. Médicos que eram chamados para reuniões fechadas e que voltavam com expressões que ela havia aprendido a não perguntar sobre. Ela havia guardado tudo isso dentro de si com o mesmo silêncio que o sistema esperava dela. Não por covardia, mas porque ainda não sabia o que fazer com aquilo, porque ainda não havia chegado o momento em que o silêncio se tornaria impossível de sustentar. O momento havia chegado no 18º mês. E o que aconteceu, então, havia mudado tudo. Havia um soldado que ela chamava internamente de Marcos, embora esse não fosse o nome registrado no prontuário. O nome registrado no prontuário era uma sequência de números e uma inicial, protocolo para determinadas categorias de admissão.
e Camila havia aprendido a não fazer perguntas sobre essa categoria. Mas havia algo em Marcos que tornava impossível mantê-lo reduzido a números e iniciais. Havia algo na forma como ele olhava para a janela, não para o que estava do lado de fora, mas para a luz em si, como se estivesse reaprendendo que luz existe, que existe um mundo além do escuro onde ele havia estado. Ele havia chegado com ferimentos que foram classificados no relatório como trauma de combate em circunstâncias operacionais. Camila havia visto o suficiente para saber que essa classificação era um envelope que podia conter qualquer coisa. Havia tratado as feridas físicas. Eram graves, mas não incompatíveis com recuperação. E havia começado a notar, nas semanas seguintes, que havia feridas que não estavam nos relatórios. Marcos não dormia. Não da forma normal. Adormecia por períodos curtos e acordava de forma abrupta, o corpo inteiro em alerta, a respiração de alguém que voltou correndo de um lugar onde a pausa significa morte. Nos primeiros dias, ela havia atribuído isso ao trauma agudo e à dor física. Mas havia algo mais. Quando ela entrava no quarto, ele a olhava com um tipo específico de reconhecimento, não de gratidão, não de confiança, mas de avaliação constante, como se ela fosse um elemento em um ambiente que precisava ser constantemente monitorado para identificar a origem de uma ameaça. Ela havia começado a conversar com ele de formas que não estavam previstas no protocolo. Não sobre o que havia acontecido. Ela sabia que não poderia perguntar e que ele não poderia responder, mas sobre coisas pequenas. Sobre a cidade, sobre comida, sobre música. Havia descoberto que ele era de Porto Alegre, que havia jogado futebol na adolescência, que tinha uma sobrinha de 4 anos cujo nome havia pronunciado uma única vez, no momento de vigília às 3 da manhã, com uma ternura que parecia vir de uma parte dele que o resto da experiência ainda não havia conseguido alcançar. Havia uma noite em que ela havia entrado no quarto para verificação de rotina e havia encontrado Marcos acordado, sentado na beira da cama, com o rosto enterrado nas mãos. Não havia choro. Havia algo pior do que choro. Havia o silêncio absoluto de alguém que chegou a um lugar interno onde as emoções já não conseguem encontrar forma de saída, onde tudo se comprime até se tornar uma pedra no centro do peito que a pessoa carrega sem conseguir colocar no chão. Ela havia se sentado ao lado dele. Não havia dito nada. Havia ficado ali, na escuridão do quarto, com a luz do corredor entrando pela fresta da porta, e havia esperado. Porque havia aprendido que às vezes a presença é o único remédio disponível, e que tentar substituí-la por palavras é uma forma de fuga disfarçada de cuidado. Depois de um longo tempo, ele havia falado, não sobre o que aconteceu em campo, mas sobre o que acontecia dentro dele, sobre a sensação de que havia deixado de ser a pessoa que era antes e que a pessoa que havia voltado era uma construção provisória sobre ruínas, uma estrutura que se mantinha de pé apenas por hábito. Havia falado sobre culpa, não a culpa do que havia feito em combate, mas a culpa de ainda estar vivo quando outros não estavam, a culpa impossível e irracional e completamente compreensível de quem sobreviveu quando não entendia por que tinha sido ele. E havia falado sobre algo mais. Havia dito, com a precisão assustadora de alguém que já pensou sobre isso muitas vezes, que havia uma coisa que havia visto antes de ser retirada do campo, uma coisa que envolvia pessoas que não deveriam estar onde estavam, decisões que não deveriam ter sido tomadas, e que esse conhecimento era um peso que ele não sabia como carregar, porque carregá-lo em silêncio era uma forma de cumplicidade, mas falar era uma forma de risco que ele não conseguia dimensionar completamente. Camila havia ouvido tudo. E havia tomado uma decisão naquela noite que ela sabia que era potencialmente irreversível. Havia prometido a Marcos que o que ele dissesse naquele quarto ficaria naquele quarto. Não porque ela acreditasse que o silêncio era sempre a resposta certa, mas porque naquele momento específico, o que Marcos precisava era de um lugar seguro para existir, e ela poderia oferecer isso. O resto viria depois. O peso do resto viria depois. Ela havia pedido transferência 6 meses depois. A razão oficial era desenvolvimento profissional. Ela havia aceito uma posição em um hospital de referência em São Paulo, numa unidade de trauma que havia sido, na prática, a melhor escola que poderia ter escolhido. A razão real era mais complexa.
Havia coisas que ela havia visto e ouvido no hospital militar que haviam começado a se acumular de uma forma que tornava difícil continuar presente sem que essa presença se tornasse uma forma de consentimento. Ela não havia denunciado nada. Não havia feito nada. Havia saído. Essa era a culpa que ela carregava desde então. Não a culpa dramática dos filmes, não o tormento visível de um personagem em crise, mas a culpa silenciosa e persistente de quem fez a escolha mais fácil e que sabe, na parte mais honesta de si mesmo, que fez a escolha mais fácil. Havia construído sobre essa culpa uma vida de dedicação extrema. Havia se tornado uma das enfermeiras mais competentes e respeitadas da unidade de trauma. Havia tratado milhares de pacientes. Havia feito tudo o que se pode fazer dentro do espaço que se permite habitar quando se escolheu sair de outro espaço onde a permanência era necessária. Mas o espaço que ela havia deixado havia encontrado uma forma de chegar até ela. O homem com a cicatriz no queixo não havia dito seu nome. Não havia dito o nome de sua unidade. Havia dito apenas que havia um homem que precisava de ajuda. De um tipo específico de ajuda que o sistema não estava em condições de oferecer naquele momento, e que o nome de Camila Ferreira Brandt havia sido dado por alguém que conhecia seu trabalho, sua capacidade e sua discrição. Havia dito isso último com um peso específico, como se a palavra discrição carregasse uma história que ela e ele ambos conheciam, embora nunca houvessem se encontrado antes. Camila havia ficado parada por um momento que pareceu muito mais longo do que foi. Havia sentido no estômago aquela contração específica que acontece quando reconhecemos que estamos em um ponto de bifurcação, que uma escolha está sendo exigida de nós e que as duas direções disponíveis são igualmente reais, igualmente consequentes, igualmente impossíveis de desfazer depois de percorridas. Havia pensado em Marcos. Havia pensado na noite em que havia ficado sentada ao lado dele na escuridão, em como essa presença havia sido a única coisa que ela havia conseguido oferecer que havia importado de verdade. Havia pensado nos 6 meses seguintes, no pedido de transferência, na saída que havia sido, ela o sabia, uma fuga disfarçada de decisão profissional. Havia pensado nos 11 anos desde então, nos milhares de pacientes, na competência acumulada, na vida construída sobre aquela fundação parcialmente podre. E havia pensado no que significava ser chamada de senhora, por um Navy SEAL às 23h47, numa sala de vestiário de hospital. Havia pensado no que significava que alguém havia dado seu nome. Havia pensado que havia apenas uma pessoa que conhecia tanto a sua competência quanto a sua discrição da forma que esse homem parecia conhecer. Havia apenas uma pessoa que poderia ter dado seu nome. E se essa pessoa havia dado seu nome, era porque havia chegado o momento em que o silêncio finalmente havia se tornado impossível de sustentar. Eles a levaram numa van sem marcas. Não havia vendas. Não havia restrições. Ela havia ido voluntariamente, com a bolsa a tiracolo, com o jaleco novamente sobre os ombros porque o homem com a cicatriz havia pedido que ela o trouxesse. O hospital ficou para trás nas janelas traseiras, a luz branca dos corredores diminuindo até sumir na curva da rua, e Camila havia olhado para aquela luz desaparecendo com a sensação de que estava vendo o encerramento de algo. Não de uma vida, não de uma fase, mas de uma postura que havia sustentado por muitos anos e que agora estava sendo abandonada de forma definitiva. O homem ao seu lado, mais jovem do que o comandante, talvez 30 anos, com mãos que mostravam cicatrizes de um tipo que ela reconhecia, havia ficado em silêncio durante a maior parte do trajeto. Havia respondido às poucas perguntas que ela havia feito com a precisão econômica de alguém treinado a fornecer apenas as informações necessárias. O paciente estava em condições críticas mas estáveis. Havia sofrido trauma abdominal severo combinado com hipotermia. Havia sido tratado inicialmente em campo, mas as complicações que haviam surgido nas últimas horas exigiam alguém com competência específica em trauma combinado, e o sistema oficial não estava disponível para esse caso específico por razões que não podiam ser explicadas em detalhe. Essas razões que não podiam ser explicadas em detalhe havia ecoado dentro dela com uma familiaridade perturbadora. Era exatamente o tipo de linguagem que ela havia ouvido no hospital militar. Era a linguagem do que existe nos espaços entre os relatórios,
do que funciona nas margens do que é documentado, do que acontece quando o sistema oficial é insuficiente ou inconveniente ou ambos. Ela havia começado a fazer uma lista mental do que precisaria, não porque houvesse papel e caneta disponíveis, mas porque essa era a forma como seu cérebro respondia ao estresse, com organização, com protocolo, com a disciplina que havia desenvolvido ao longo de anos como forma de manter a emoção separada da função. Hipotermia e trauma abdominal era uma combinação que ela havia tratado mais vezes do que gostariam seus pesadelos. Havia protocolos, havia passos, havia uma sequência que podia ser seguida mesmo quando tudo o mais estava fora de controle. O que ela ainda não sabia era quem era o paciente. E algo no comportamento dos homens ao seu redor. A atenção distribuída pelo espaço, a comunicação mínima e precisa, a vigilância que não era paranoia mas era algo próximo, sugeria que a identidade do paciente era uma informação que mudaria alguma coisa fundamental na equação. Que não era apenas um soldado ferido. Que havia algo mais. A instalação onde pararam não era um hospital. Era um galpão adaptado em algum ponto industrial da cidade. Ela havia perdido a orientação depois da terceira curva, com geradores no exterior que zumbiam com a frequência de equipamento médico em funcionamento e com uma entrada controlada por um sistema de acesso que requeria confirmação biométrica. Dentro, havia o suficiente: iluminação cirúrgica portátil, equipamento de monitoramento, suprimentos que alguém havia reunido com conhecimento real das necessidades, não com improviso de emergência. E havia o paciente. Camila havia entrado na área onde ele estava e havia precisado de um momento, um único momento, breve, que nenhum dos homens ao seu redor havia notado ou havia escolhido notar, para absorver o que estava vendo. Não as condições clínicas, que ela havia começado a avaliar imediatamente de forma automática, mas o rosto. O rosto que ela havia visto pela última vez havia mais de uma década, mais envelhecido, mais marcado, com novos sulcos que o tempo e a experiência haviam escavado, mas fundamentalmente o mesmo rosto que havia olhado para ela de uma cama de hospital às 3 da manhã enquanto dizia coisas que mudaram para sempre a forma como ela entendia o peso do silêncio. Era Marcos. Não o nome do prontuário. Não o número de protocolo. Era o homem real, o de Porto Alegre, o que jogava futebol, o que tinha uma sobrinha cujo nome havia pronunciado com uma ternura que sobrevivia intacta em sua memória depois de todos esses anos. Era ele. E estava em condições sérias, mas vivo, e o fato de estar vivo e de seu nome ter sido dado a pessoas que haviam chegado até ela significava que havia uma sequência de eventos que ela não conhecia completamente, mas que havia conduzido a este momento com a lógica implacável das coisas que estavam destinadas a acontecer desde o início. Ela havia começado a trabalhar sem hesitar. Não havia espaço para hesitação. A competência que havia construído ao longo de 11 anos havia assumido o controle com a eficiência de um sistema que sabe exatamente o que fazer. E o que ela havia sentido ao ver o rosto de Marcos havia sido temporariamente deslocado para um compartimento que ela abriria depois, quando houvesse espaço para isso. As horas seguintes foram as mais longas que ela havia vivido desde os dias no hospital militar. O trabalho era preciso e exigente. A hipotermia havia complicado a coagulação de uma forma que tornava o manejo do trauma abdominal particularmente delicado. E havia um momento, talvez 40 minutos depois de sua chegada, em que ela havia entendido com a clareza fria do julgamento clínico que havia uma margem muito pequena entre o que era possível fazer e o que não era. Havia navegado essa margem com tudo o que tinha, com o conhecimento acumulado, com a atenção total, com aquela forma de presença que ela havia aprendido não em nenhum manual, mas naquelas noites no hospital militar em que havia descoberto que cuidar de verdade é uma forma de existir completamente no momento. Em algum ponto da madrugada, as condições haviam estabilizado de forma suficiente para que ela pudesse afastar um pouco. Havia ficado de costas para o paciente por um momento, com as mãos ainda enluvadas, olhando para a parede do galpão. E havia sentido algo que não era exatamente alívio, porque alívio implica o fim de uma tensão, e a tensão não havia terminado, mas que era algo próximo de um equilíbrio recuperado, de um chão encontrado sob os pés depois de um período de queda. O comandante havia se aproximado e havia ficado ao lado dela sem dizer nada por um momento.
Havia algo no silêncio dele que era diferente do silêncio operacional que havia caracterizado todas as suas interações anteriores. Era um silêncio com textura, com história, com o tipo de peso que acompanha o reconhecimento genuíno. Havia dito que ela havia salvado a vida dele. Havia dito com a simplicidade de quem está habituado a que vidas sejam salvas e perdidas, mas que ainda reconhece, em algum lugar, a diferença entre as duas coisas. Camila havia ficado em silêncio por um momento. Havia pensado em dizer muitas coisas. Havia pensado em perguntar o que havia acontecido, como Marcos havia chegado àquele estado, o que estava por trás disso, o que eram as razões que não podiam ser explicadas em detalhe. Havia pensado em dizer que havia feito apenas o seu trabalho. Havia pensado em dizer que havia uma dívida antiga que ela sentia que havia começado a pagar. Embora soubesse que dívidas desse tipo não se pagam com uma única noite de trabalho. O que havia dito, no final, era diferente de tudo isso. Havia perguntado se Marcos havia, por fim, conseguido falar. Se havia encontrado uma forma de levar para fora do silêncio as coisas que havia carregado dentro por tanto tempo. Se o peso que havia descrito naquela noite de 12 anos atrás havia finalmente encontrado uma saída. O comandante havia ficado olhando para ela por um momento. E havia respondido que sim. Que havia falado. Que havia sido por causa disso que ele estava naquela situação. E que havia sido por causa disso que ainda estava vivo, e que as duas coisas eram verdade ao mesmo tempo, sem contradição. Ela havia voltado até onde Marcos estava quando as condições permitiram uma aproximação mais próxima. Ele estava sedado, a respiração monitorada, o rosto em repouso com a qualidade específica que os corpos adquirem quando finalmente param de proteger, quando a vigília constante cede para algo que se aproxima, mesmo que temporariamente, do descanso. Ela havia ficado ao lado dele. Não havia segurado sua mão. Havia equipamentos e acessos intravenosos que tornavam isso logisticamente complicado. Mas havia ficado presente da mesma forma que havia ficado presente naquela noite de 12 anos atrás, com a consciência plena do espaço entre eles, com o reconhecimento silencioso de que há formas de estar com alguém que não requerem contato ou palavra. Havia pensado em tudo o que havia acontecido entre aquela noite e esta. Havia pensado nos 11 anos de excelência profissional que havia construído sobre a fundação parcialmente podre do silêncio que havia escolhido. Havia pensado em como havia tentado, através do volume e da qualidade do cuidado que havia dedicado a milhares de outros pacientes, compensar o abandono implícito daquele hospital, daquele corredor, daqueles pacientes que não tinham nomes nos prontuários. Havia pensado que compensação não é o mesmo que reparação. Que fazer bem em outro lugar não desfaz o que foi deixado de fazer no lugar certo. Que a consciência tem uma forma de manter contabilidade que não aceita débitos liquidados com créditos de origem diferente. E havia pensado, com a honestidade que a madrugada e o cansaço e a presença daquele homem adormecido haviam tornado impossível de evitar, que a única coisa que havia feito de verdadeiramente certo aquela noite havia sido não ter ido para casa. Havia sido estar presente quando a presença foi necessária. Havia sido responder ao chamado, mesmo sem saber completamente o que o chamado implicava. O dia havia começado a clarear quando os homens a haviam trazido de volta para o hospital. Não o mesmo ponto onde a haviam encontrado, havia uma certa precaução que tornava as saídas e as entradas assimétricas. Mas um ponto próximo, a alguns quarteirões de distância, de onde ela havia caminhado até o estacionamento sozinha. O comandante havia dito, antes de ela sair, que haveria perguntas. Que o que havia acontecido naquela noite não era o tipo de coisa que permanecia completamente invisível, e que em algum momento alguém viria falar com ela. Havia dito isso, não como uma ameaça e não exatamente como um aviso. Havia dito como uma informação, com o respeito de quem acredita que as pessoas têm o direito de saber o que está vindo em sua direção. Havia dito também que o que ela havia feito seria lembrado pelas pessoas que precisavam lembrar. Que havia coisas que não aparecem em relatórios e que, ainda assim, importam. Que havia uma forma de honra que não requer cerimônia ou certificado, que existe apenas no reconhecimento silencioso de quem esteve presente e de quem foi salvo. Ela havia ouvido isso e havia acenado com a cabeça.
Havia pensado que a honra é um conceito que se torna mais complicado à medida que se envelhece, que o que parece claro aos 26 anos se revela cheio de camadas e contradições aos 37. Havia pensado que talvez a definição mais honesta de honra seja simplesmente fazer o que é necessário quando o momento exige, mesmo que ninguém esteja assistindo, mesmo que não haja registro, mesmo que a única testemunha seja a própria consciência. E havia pensado que a consciência, por mais que tentemos, nunca está ausente, que ela estava presente naquela noite de 12 anos atrás, registrando o que havia sido escolhido e o que havia sido evitado, que havia estado presente nos 11 anos seguintes, silenciosa mas permanente, como um arquivista meticuloso que não julga mas que não esquece, e que havia estado presente naquela noite, na van sem marcas, no galpão adaptado, ao lado da cama onde um homem que ela havia conhecido como Marcos havia respirado com a assistência do seu trabalho e havia sobrevivido por mais uma noite. O estacionamento estava quase vazio àquela hora. O sol estava nascendo com a indecisão característica dos finais de fevereiro, uma luz difusa e levemente rosada que tornava as coisas mais suaves do que eram, que suavizava as arestas do asfalto e dos carros e das fachadas de concreto com a benevolência temporária que a aurora oferece antes que o dia completo chegue com toda a sua dureza. Camila havia parado ao lado do seu carro e havia ficado olhando para essa luz por um momento. Havia colocado a bolsa no capô, havia tirado as chaves do bolso, havia feito tudo isso de forma mecânica enquanto algo dentro dela se reajustava lentamente, como um instrumento sendo afinado depois de um longo período sem uso. Havia ligado o carro. Havia ficado sentada por um momento antes de colocar em movimento. E havia compreendido, com a clareza tranquila de uma conclusão que leva muito tempo para chegar, mas que, quando chega, é completamente evidente que algo havia mudado naquela noite de forma permanente. Não dramaticamente. Não havia catarse cinematográfica. Não havia choro de alívio. Não havia o colapso emocional que os filmes associam ao momento de revelação. Havia apenas um deslocamento sutil mas fundamental na forma como ela se via, na relação entre o que havia sido capaz de fazer e o que havia escolhido não fazer, entre a fuga que havia cometido e a presença que havia finalmente honrado. Havia também a compreensão de que isso não era um encerramento, que o comandante havia dito a verdade quando havia dito que viriam perguntas. Que havia um homem num galpão adaptado que estava vivo e que carregava informações que alguém queria silenciar, e que ela havia se tornado, ao longo da madrugada, parte da história desse homem de uma forma que não poderia ser facilmente desfeita. Que haveria consequências. Que a escolha de estar presente quando a presença foi necessária não seria gratuita. E havia compreendido que estava bem. Que havia chegado, depois de 11 anos, a um lugar onde as consequências do que era certo pesavam menos do que as consequências do que era fácil. Que havia algo no fato de ter sido chamada de senhora por homens que não usavam honoríficos sem motivo. Que havia algo nesse reconhecimento que havia ativado, de forma definitiva e irreversível, uma parte dela que havia estado adormecida desde aquela noite em que havia assinado os papéis da transferência e havia escolhido o caminho que não exigia que ela ficasse e enfrentasse o que era necessário enfrentar. Ela havia começado a dirigir. O hospital havia ficado para trás, e depois a luz rosada havia ficado para trás, e a cidade havia começado a despertar ao seu redor com o ruído específico das manhãs de semana. Caminhões de entrega, varredeiras municipais, as primeiras motos de entrega de café. E Camila havia dirigido por entre tudo isso com a atenção dividida entre o trânsito e o pensamento de que havia, em algum ponto da cidade, um homem adormecido que havia sobrevivido por mais uma noite graças a um trabalho que ela havia feito sem hesitar, e que esse trabalho havia sido possível porque ela havia passado 11 anos se tornando suficientemente competente para realizá-lo. E havia pensado, pela primeira vez sem a sombra da culpa que usualmente acompanhava esse pensamento, que talvez os 11 anos não fossem apenas uma fuga. Que talvez houvesse uma forma, tortuosa, não linear, carregada de ambiguidade, pela qual cada escolha que havia feito, incluindo a fuga, havia contribuído para que ela estivesse ali, naquele momento específico, com aquelas competências específicas, capaz de fazer aquela coisa específica que havia sido necessária. Não era absolvição.
Ela sabia distinguir entre compreensão e absolvição, e havia algo honesto e necessário nessa distinção. A culpa de ter saído quando era necessário ficar não desaparecia apenas porque a saída havia, de alguma forma retorcida, possibilitado o que aconteceu a seguir. A ética não funciona por compensação retroativa. Mas havia algo mais do que culpa disponível agora. Havia, ao lado da culpa, a possibilidade de continuar, de não se definir apenas pelo que havia sido evitado, mas também pelo que havia sido feito quando a oportunidade havia finalmente retornado. De entender que o caráter não é o que fazemos quando tudo é fácil, mas o que fazemos quando o turno já acabou e estamos com a bolsa a tiracolo e 4 naves SLS entram pela porta e nos chamam de senhora com uma urgência que não admite fuga. Semanas depois, as perguntas haviam chegado como prometido. Não com uniformes ou identificações oficiais. Havia algo nessa investigação que permanecia nos mesmos espaços sem nome onde o paciente havia sido tratado, mas com a seriedade de quem sabe exatamente o que procura e tem paciência suficiente para encontrar. Camila havia respondido com precisão e com a consciência de que estava, desta vez, do lado certo do silêncio. Não o silêncio que protege o sistema. O silêncio que protege o que precisa ser protegido, enquanto o que precisa ser revelado encontra o caminho para ser revelado. Havia descoberto, através de fragmentos que chegaram de fontes diferentes ao longo de semanas, que Marcos havia de fato falado. Que as coisas que havia carregado durante anos, as coisas que havia mencionado naquela noite de 12 anos atrás, as decisões que não deveriam ter sido tomadas, as pessoas que não deveriam ter estado onde estavam, haviam finalmente encontrado um caminho para fora do silêncio. Que havia pessoas trabalhando para garantir que esse caminho não fosse fechado antes de chegar aonde precisava chegar. E havia descoberto que seu nome havia sido dado por Marcos a esses homens não apenas porque eles precisavam de alguém competente, mas porque havia confiado nela. Porque havia guardado, ao longo de 12 anos, a memória daquela noite em que ela havia ficado sentada ao seu lado na escuridão, sem dizer nada. Porque havia entendido, como ela havia entendido somente agora, que presença é a forma mais fundamental de cuidado, e que cuidado é a forma mais fundamental de honra, e que honra não precisa de cerimônia para ser real. O corredor do hospital estava quase cheio naquela tarde. As luzes fluorescentes zumbiam com a mesma frequência de sempre. Camila estava no meio de um turno que havia começado cedo e terminaria tarde, com um jaleco que já mostrava os sinais de um dia longo, com os pés que já sentiam as horas passadas. Havia um paciente na sala 3 que precisaria de atenção nas próximas 2 horas, uma criança que havia chegado com febre alta e que havia revelado, depois de exames, uma condição que exigiria comunicação cuidadosa com os pais, o tipo de comunicação que não pode ser apressada, que exige presença total, que é em si mesma uma forma de tratamento. Ela havia checado os resultados, havia organizado o que precisava ser dito e como seria dito, e havia começado a caminhar em direção à sala 3 com a consciência dividida entre o caso imediato e o fluxo contínuo de tudo o mais que constituía o trabalho de uma unidade de hospital em operação. E havia algo diferente na forma como ela caminhava naquele corredor. Algo que qualquer pessoa que a conhecesse há tempo suficiente poderia detectar, mas que seria difícil de nomear com precisão. Havia algo mais firme, não mais duro. Havia uma distinção importante ali, que ela havia aprendido ao longo de anos e que havia, de alguma forma, se clarificado nas semanas desde aquela noite. Dureza é fechamento. Firmeza é presença. Dureza é o que acontece quando protegemos com excesso. Firmeza é o que acontece quando aprendemos a estar presentes sem nos perder. Quando descobrimos que podemos sustentar o peso do que é difícil sem precisar que seja menos difícil do que é. Ela havia chegado à porta da sala 3. Havia respirado. Havia aberto. E havia entrado com a atenção total que cada paciente merece, com a competência que 11 anos haviam construído, com a presença que uma noite havia recuperado e com a consciência tranquila e irreversível de que havia chegado, finalmente, ao lugar onde era necessário estar, não apenas naquela sala específica, com aquela família específica, com aquela criança específica, mas no lugar mais amplo que se constitui quando uma pessoa para de fugir do que é difícil e começa a ficar.
Não havia cerimônia para esse momento. Não havia nave SLS na porta. Não havia ninguém chamando-a de senhora com o peso de um reconhecimento que atravessa 12 anos e uma noite de madrugada e um galpão adaptado com geradores que zumbem e um homem que havia sobrevivido e que havia confiado nela por guardar. Lá atrás, uma presença simples numa noite escura. Havia apenas o trabalho. E Camila o havia feito com tudo o que era. E isso, ela havia aprendido, é suficiente. É sempre suficiente. É, muitas vezes, tudo o que existe.